Olá, estamos de volta com o nosso programa de debate sobre segurança em cloud computing. Obrigada pela audiência, obrigada por vocês participarem conosco no nosso primeiro bloco. Também obrigada aqui a todos os participantes. Vamos continuar a nossa segunda rodada, avançando um pouquinho mais nas questões que nós discutimos na nossa primeira rodada. Só relembrando a vocês, o nosso programa conta com o patrocínio da McAfee e da NetSafe. Está sendo transmitido pela TV Decision, através do nosso canal no YouTube, e conta com o apoio de mídia da revista Security Report. Depois vocês vão poder acompanhar o resultado, a edição de todo esse trabalho nas nossas mídias e também no nosso canal da TV Decision no YouTube. Conforme eu prometi no final do primeiro bloco, vou procurar trazer um pouco mais das perguntas de vocês, mas as perguntas também aqui dos nossos participantes podem ser também trocadas aqui. Tem uma pergunta específica aqui, do Felipe Prado, que inclusive o Felipe já esteve algumas vezes conosco nos nossos painéis, e para você, Vitor, e ele diz o seguinte: conforme você comentou, a questão da distribuição dos investimentos e das atividades relacionadas a cada uma dessas categorias que você apontou, né? A oficial, vamos lá se eu lembro, oficial, não oficial tolerada. Não oficial, a tolerar, isso. Como é que você avalia hoje os investimentos, os cuidados, as tecnologias, todo o esforço que está sendo colocado nessas três categorias? Para você, onde é que está o desafio em trabalhar elas do ponto de vista de investimento e tecnologias? Bom, um abraço aí para o Felipe, né? O Felipe da IBM, não é? Isso. Bom, primeiro ponto. Para a parte daquilo que é oficial, é simples, porque isso está no budget, é uma coisa que você tem previsto, você faz, não faz. Aquilo que não é oficial e o tolerado, a gente tem tentado contornar de forma criativa, né? Em termos de investimento, eu diria que o que a gente precisa pensar em antecipar aquilo que está acontecendo no mercado. Vou citar maiores exemplos. Quando a gente fala, por exemplo, de nuvem, você precisa estar mais antenado o que o mercado está oferecendo, o que os usuários estão consumindo, e aí você tentar se antecipar, mesmo que ainda não exista no seu ambiente, né? E aí você começar a fazer um planejamento financeiro já contando com esse tipo de novidade, né? Há muito tempo atrás, eu vi, em uma outra empresa que eu trabalhava, que a questão do Dropbox era uma tendência, né? Comecei a pensar, cara, mas como é que eu vou controlar isso, né? É uma coisa que é um terceiro, é acessado diretamente pela internet, na nuvem, o cara pode fazer um cadastro, né? Se eu bloquear, eu vou impactar algumas coisas de negócios, eles trocam arquivos grandes com agências de marketing através desse tipo de ferramenta, eu não tenho nada para oferecer, e comecei a pesquisar. E, pesquisando, encontrei uma empresa que fazia isso. Hoje em dia é mais comum, mas isso há 10 anos atrás, ou sei lá, 8 anos atrás, uma empresa que fornecia um serviço de Dropbox corporativo. Tá? E trouxemos isso para o budget como uma oportunidade. Né? Aquilo ainda não entrou como uma questão assim, fechada para poder investir, já motivado dentro da empresa. E acabou aquilo acontecendo naquele ano, e a gente estruturou e colocou um serviço, conseguiu controlar de forma segura. Agora, em termos do que é não conhecido, o principal investimento é na visibilidade, é o caso que o Zani comentou. Exatamente, que eu ia pedir para o Zani complementar. E isso, às vezes, e aí eu vou até, depois o Zani me confirma, muitas das empresas que vendem serviço de CASB hoje já te oferece, de maneira gratuita, um assessment inicial, né? Então, com isso, você já consegue mostrar o tamanho do buraco, né? E mesmo que você não tenha um budget aprovado, isso sensibiliza, né, o board, sensibiliza as pessoas que aprovam os investimentos fora do planejado, para que você consiga criar controles ou criar soluções para atingir aquilo lá. Então, assim, respondendo para o Felipe de maneira geral, para aquilo que é conhecido, é nossa obrigação, a gente já tem que ter isso no nosso dever de casa, né, prover, trazer isso junto com o TI ou até com a parte de projetos, aquele primeiro ponto que eu falei, lembrar o cara, quando o cara está comprando alguma coisa, ele não pode comprar só a casca, ele tem que comprar a solução completa, ele tem que considerar que ele vai ter que ter segurança, vai ter que ter backup, autodisponibilidade, né, e colocar isso tudo no valor, né, para a parte do não conhecido, tolerado, o que você pode ser criativo com aquilo que você já tem ou não, né,
e também trazer essas questões de visibilidade para que você consiga investir on time quando você tem necessidade. Para isso, a gente tem aí serviços até de consultoria gratuitos para uma primeira ideia e depois você consegue estruturar isso melhor e planejar e executar. Bruno, só para complementar essa pergunta do Felipe, essa colocação dele, depois eu gostaria de ouvir vocês também. Essa transferência, essa adaptação, a palavra correta eu não sei, das soluções para o ambiente cloud, você até falou uma palavra que eu não estou conseguindo repetir aqui, que seria cloudificação. Nossa, o vocabulário ele vai, né, aumentando aqui. E o jornalista vai correndo atrás. Então, essa cloudificação. No caso dessa camada, que me parece que preocupa mais, que não está visível, né? Você até falou que soluções ainda não estão, ainda estão sendo construídas, porque é tudo muito novo, né? Como é que você vê o desafio de você poder realmente trabalhar nessa camada, que é a camada invisível, que é a camada que está mais que não tem tanto controle, mas me parece que é onde está o maior risco, digamos assim, né? Do ponto de vista de dados, de vazamentos e coisas do gênero. Existe realmente um risco muito grande. A ideia ela não pode ser invisível. Em algum momento ela vai ter que ser visível. Então, ao menos a visibilidade, se não for de 100%, vai ser de 99%. Tá? Hoje a gente está falando de 30 mil serviços diferentes existentes nas nuvens que podem ser usados dentro de uma corporação. Dar visibilidade é um ponto inicial, e aí o ajuste da ferramenta passa muito por, olha, até que ponto a gente vai? O Vitor comentou, realmente, a gente faz assessment para levantar primeiro e dar aquela visão inicial da vulnerabilidade, mas a gente pode sim também entrar na parte de controle e ajuste às nuvens que são permitidas e também ajuste às nuvens que são corporativas, ou a gente chama de sancionadas, né, que são, olha, eventualmente você sabe que você está adotando Office 365, você está adotando Salesforce, você está adotando Dropbox, como o exemplo que o Vitor comentou, elas são corporativas e a ferramenta de segurança se adequa a isso também. Mas sim, o início de um projeto de CASB, eu já percebi dois pilares muito fortes para iniciar um projeto. Um é o Shadow IT, que é dar visibilidade desse desconhecido, mapear e pelo menos poder dizer, olha, é bom você saber que a nuvem está lá. E o outro é controle de dados. O DLP, que é uma sigla que a gente fala já há quase uns 10 anos, a extensão do DLP para a nuvem passa muito por adoção dessas novas ferramentas. O DLP é uma ferramenta que nasce essencialmente para cuidar do on-premise. E aí, no momento em que a gente começa a fazer offload, fala assim, poxa, eu tenho um DLP para e-mail, só que o meu e-mail foi para a nuvem. Opa, vou ter que adequar de algum jeito. Com a ferramenta DLP convencional, até existem alguns casos de uso que a gente pode atacar e pode conseguir entregar, porém ela não foi feita para isso. Aí que entra em campo o CASB e algumas outras ferramentas de cloud também. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, essa cloudificação, essa tendência de você levar, e eu já tenho escutado até em alguns debates, até uma linha divisória entre a segurança tradicional ou a segurança que se conhecia até agora e a nova segurança, o novo modelo, tanto do ponto de vista de processos como também de tecnologias, enfim, para um cenário que realmente era impensável alguns anos atrás. Acho que não só a indústria está correndo atrás, mas acho que vocês também, usuários, devem estar acompanhando isso. Kleber, qual a sua... A segurança tem que estar bem próxima do dado, né? Então, se o dado foi para a nuvem, né, nada mais justo que a segurança ficar lá junto com ela, né? Mas dá para adaptar as soluções tradicionais para esse modelo? Vai ter que se investir em novas soluções? Acho que vai ser porque a palavra investir em novas soluções sempre é o que amedronta, né? Porque, de novo, cadê o budget de segurança? Acho que vai acontecer essa transição, é natural, né? Tá. Mas aí vai uma provocação até para os fabricantes, né? Quando você entra na parte de valores, né? Realmente assusta um pouco, né? Então, a gente até brinca lá na empresa, com os nossos colegas aqui, né, que fala que o alarme do carro ficou 3 vezes mais caro do que o carro. Né? Então, complica. Né? Então, quando você falar com o executivo, né, que ele tinha uma estrutura de um DLP, por exemplo, on-premise, que funcionava, estava satisfeito, né, tem que ir para a nuvem, né, tem que gastar mais 3 vezes do que ele gastava anteriormente. Né? Então, vai uma provocação que eu acho que a tecnologia é nova, é recente, a gente entende que tem investimentos até para adequação, né? Mas o próprio processo de você fazer essa implementação, né? A gente vê muito pessoal cobrando solução por usuário, por exemplo, né? E vê que o negócio, a conta no final não fecha, né? Então a gente tem realmente esse problema, a gente fez algumas provas de conceito justamente sobre o CASB, né? E quando a gente chegou na parte financeira, a gente tomou um susto, né?
Então, a gente está buscando alternativas da gente realmente ter a segurança junto com o dado, né? Essa é a ideia. Tá. Quem mais pode complementar essa questão? Na verdade, a gente está falando de proteção de dados, né? Mas assim, tudo bem, vamos proteger o dado, mas esse dado uma hora vai ter que sair. Então, assim, eu acho que a maior preocupação é na rastreabilidade desses dados. Para onde esses dados estão indo? Né? Então, não é só simplesmente guardar o dado lá, ele vai ficar lá na minha nuvem. Ele vai sair de lá. Né? Isso é um ponto. O outro ponto que eu concordo com o Kleber é realmente, atualmente, o investimento. Né? O investimento para proteção em nuvem não é tão barato assim, a gente cai na questão de budget também. Então, assim, não é simplesmente você pegar, conectar a sua empresa à nuvem, fechar uma conexão, pronto, já estou conectado à nuvem, está tudo certo e não vai ter que investimento nenhum. Então, assim, tem que haver investimento, claro, né? E não é só proteger os dados, para onde esses dados estão indo, já que a informação é o valor principal da empresa, né? É o asset principal de toda a empresa. Gostaria de complementar aqui, só a minha maior preocupação hoje na empresa, pelo menos para o varejo, que a gente também encontra muito essas novas soluções em nuvem, novos negócios surgindo. Isso. Para mim, principalmente, acho que o principal ponto aqui, colocando até em uma nova posição aquilo que o Vitor colocou, que os muros já estão fechados, mas a governança dos acessos, para mim, hoje ela é uma das mais importantes, né? Porque, como até o exemplo que o Vitor colocou da questão da porta, a chave ainda continua sendo deixada embaixo do tapete. Ainda está muito frágil essa questão da governança dos acessos. Então, é muito fácil para a área de negócio adquirir um serviço. Eu volto naquilo que eu comentei no início, né? O custo, muitas vezes, para você implementar uma solução de segurança na nuvem, ela encarece, e isso muitas vezes não é colocado na conta de quem contrata uma solução em nuvem, tá? E deixa de ser vista essa governança de acessos, porque é muito mais fácil para a área de negócio conduzir isso. A gente acaba sendo cobrado muito fortemente pelos órgãos reguladores sobre essa questão de acessos, né? As empresas que passam aqui por auditorias sofrem com isso, e isso está cada vez mais difícil com esse surgimento de novas soluções, né, de novas ferramentas na nuvem. Né, o que o Glau colocou, o múltiplo fator de autenticação, ajuda bastante. Tem soluções que acabam também ajudando com leitura comportamental de clientes ou de usuários, com aquilo que se utilizam, também facilitam, né, só que ainda é uma solução muito cara. Né, então, muitas vezes a gente precisa voltar para o básico. Se fizer bem feito uma governança dos acessos que estão sendo feitos, aquilo lá, uma informação vai vazar. Ela vai vazar porque alguém teve acesso àquilo. Né? Se você controlar o acesso a quem teve, né, ou como teve, isso diminui bastante o risco. Não estou dizendo que vai resolver. Mas... É só fazer até um contraponto em cima disso aí, Vinícius. E voltando lá no primeiro ponto que você falou, que é a questão do custo. Né? A gente pode às vezes falar que o custo não é chave, não é, mas ele é... Em muitos casos, ele é o ponto nevrálgico ali de tudo. Por quê? Muitas vezes o cara fala assim de uma solução, e aí a solução de segurança é cara. Mas, na verdade, você não pode tratar os dois separados. Né? Se a gente pega, por exemplo, lá, Office 365, né, ou o Google Suite, que são serviços de e-mail em nuvem, e e-mail é algo crítico para o seu negócio, um vazamento pode fechar a porta da sua empresa, então a solução não é só o e-mail, é o e-mail com segurança. Né? Você tem que colocar os dois custos, e aí o papel do gestor de segurança fica muito crítico nesse momento, de conscientizar o cara, não é que a segurança é cara, a solução é cara, porque não existe só a solução sem a segurança. Porque o impacto em cima disso pode causar o fechamento da empresa. Então a gente tem que começar a não desplugar as duas coisas, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa em nuvem, eu tenho que considerar o preço do entorno, né? Porque se eu considerar só o preço básico daquele serviço ali disponível, né, eu não estou considerando, na verdade, o cenário como um todo, o planejamento como um todo. Eu não posso sair de carro sem cinto de segurança, que a polícia vai me parar, se vai me parar, eu vou para a cadeia. Então, não existe eu comprar um carro sem cinto, né, bem porque ele é mais barato. Já vai tudo junto. Vitor, mas isso é justamente a questão da gestão de risco. Né? Quando a gente está falando, a gente não tem que falar segurança por si só. A gente tem que falar gestão de risco. O negócio entende risco. O negócio não entende a segurança. A gente tem que traduzir isso como risco. Quando a gente traz como uma gestão de risco, tendo criatividade, nós temos... Gente, a gente sobreviveu quantas coisas durante todos esses anos, né? Fazendo o nosso melhor, perdendo alguns cabelos, eu principalmente, Zani também. Mas assim, né? a gente
a gente passou por tanta coisa e eu tenho certeza que a gente, com criatividade, cuidando dos nossos processos, fazendo bem feito, acho que é uma junção, a questão de gestão de risco é extremamente importante, porque quando ele entende o risco, que é o que você trouxe, a gente consegue ter maior visibilidade e agrega ao negócio. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo. E é o que a gente estava falando no intervalo. A questão de você gerenciar risco, a área de segurança não é uma área que assume risco ou que fala que o risco deve ser assumido ou não. Isso cabe ao negócio, cabe a quem tem alçada para isso, né? E aí, é claro, negócio nenhum sobrevive sem assumir risco, né? Mas o cara tem que ter visão clara do risco e do impacto e tomar a decisão, né? E você, quando tomar a decisão que esse risco eu não assumo, aí encaixa naquilo que eu estava falando. Você tem que considerar que a solução não é uma solução stand-alone. Você tem que considerar as proteções e o entorno. E você acabou de descobrir que segurança causa calvície. Se você olhar aqui no painel, aqui, se a gente fizer um benchmark... Ainda bem que as mulheres estão... Você percebe, né? Só as mulheres são isentas desse problema. São quem deve estar na frente de segurança. Até corroborando aí, o Vitor, com você. Eu já passo para você. Esse é o trabalho que eu entendo que a gente tem que fazer, né? Que é juntar a solução de segurança com todas as necessidades de negócio que estão entrando, integrações, o que vem acontecendo, né? A gente colocar, igual como você bem colocou o exemplo do carro, assim, ó, tem o cinto de segurança, tem que usar, cara, e agora vem o airbag também, que já vem padrão, não importa o valor do veículo que você vai utilizar. Então é meio que isso que a gente tem que fazer, isso já vem na nuvem, né? Parte das funcionalidades, e tem mais algumas funcionalidades que a gente vai fazer integração disso também para fazer funcionar, ou seja, montar um arcabouço. Porque o que acontece? A área de negócio ela tenta colocar o produto dela muitas vezes que fica um pouco mais em conta, tirando a segurança, né, para poder vender o peixe, aí depois a gente tem que correr atrás. Aí é um pouco do que o colega aqui falou, agora eu vou ter que montar uma análise de risco, levantar qual é o ponto, qual é o principal impacto para o negócio, para poder fazer com que a coisa funcione. Aí a gente acaba saindo como o vilão da história, né? Fala, lá vem o cara querer colocar o custo no meu projeto, né? Então, esse é um ponto. Eu vou fazer um pouquinho aqui o papel, né? Eu provoquei um pouco vocês, até peguei ali uma frase isolada, né, do Glauco para poder. Então, vou fazer a mesma coisa com a indústria para poder o pessoal não falar que eu tô, né? Eu tenho que ser justa. A questão custo, quer dizer, quando a gente está falando dessa cloudificação, que é uma palavra que agora eu já decorei, né? Já estou íntima, já estou confortável com ela, né? Vou pedir. Mas essa cloudificação, ou como vocês falaram, quer dizer, obviamente você vai para um outro ambiente, tem outros desafios, então vem junto, além de questões de risco, de governança de acessos, de tudo que a gente tem falado, vem também outras demandas e que, pelo que a gente ouve dos usuários, elas são caras, porque o investimento, já foi feito todo um investimento no arcabouço de segurança, que também não foi nada, né, fácil. Então, assim, esse desafio para quem está chegando ou está trazendo essas novas soluções, como é que é isso? Dá para começar a modular? Dá para, não sei, integrar com alguma coisa que já existe? Como é que vocês estão pensando isso em termos de transformar ou de ter um caminho um pouco menos árido? Os dois caminhos, né, Graça? Assim, a gente pode sim ser modular, pode fazer integração com infra e coisas que já existem no on-premise para melhorar um pouco desse custo. E no final, ao que o Kleber comentou até, a piada do seguro, do carro, etc., o que a gente muitas vezes não está comparando é que eu não estou colocando segurança na cloud para proteger o ativo. Eu não estou protegendo a licença do Office 365, eu não estou protegendo a licença do G Suite, a licença do Salesforce, eu estou protegendo o dado. Tá? Quanto que custa o dado e a perda do dado? Porque eu sei que é muito difícil de quantificar. Falar de retorno de investimento em segurança, indo na direção do custo do dado, é um problema. Queria até ouvi-los depois sobre isso, porque eu acho que isso é um ponto crucial nessa hora de decidir. O né? que o Fernando comentou sobre dar visibilidade do risco e conseguir caminhar junto com o risco de negócio é algo que eu acho que é um caminho legal de tomar. Porque, de novo, se a gente vai encaixar segurança numa contratação de área de negócio, que olha, ele tem lá um custo, a infra vai custar X. Aí você chega com segurança e fala, então, a minha segurança vai custar 3X. O cara vai... É impossível ele não comparar e falar, poxa, para colocar no ar eu estou pagando X, você quer me cobrar 3 só para ter segurança? Veja bem, não é isso. A gente vai entregar a diminuição do risco. Lembra aquele risco de negócio, aquele comitê que a gente tem, que a gente fala de risco? É aqui que eu estou atacando. Eu não estou simplesmente levando... ficando na comparação do carro, né? Isso é um carro sem cinto de segurança. O cinto de segurança não protege o carro, nem o motor, nem ninguém.
Tá? Nada que está dentro, nada que é ativo do carro, protege sua vida. Quanto que sua vida vale? Você vai andar sem cinto? Tá? Então, é um caminho que a gente pode seguir. E de qualquer maneira, pessoal, assim, vou fazer a meia-culpa aqui, a cloud é novo para todo mundo, é novo em segurança, é por isso que existe sim um custo maior de desenvolvimento, porque a gente está tendo que transformar tudo que a gente fez até então para levar para a cloud, por isso que o custo acaba sendo um pouco maior, mas existem bastante alternativas, tá? Por favor, me chamem, estou começando. Tem uma pergunta do Dilson para a gente, né, dar um refresh aí, porque a questão custo e budget, a gente volta, mas só para dar um refresh, tem uma pergunta aqui do Dilson, que eu acho que inclusive o pessoal que atua na área financeira pode ajudar a responder. Eu vejo que as instituições financeiras tradicionais, né, bancos, seguradoras e outros organismos, ainda resistem bastante a adotar a solução em cloud, mas em compensação são empresas que saíram na frente, têm bastante recurso de tecnologia. Não existe aí uma dicotomia entre essas duas coisas? O porquê de que justamente uma área que investiu tanto em tecnologia e tem tanta solução é a mais reticente e conservadora em adotar cloud? Essa pergunta bem interessante. Depois eu vou brigar com o Dilson, que ele trabalha comigo, ficar fazendo pergunta. Acho que além da questão de as empresas já terem feito grandes investimentos, como você colocou... No fundo tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando. Tem um pouco a ver, né? assim, muitas... Para que eu vou investir em infraestrutura como serviço se eu tenho infraestrutura dentro de casa? Esse é um ponto que tem que ser sempre bem considerado. Outro ponto está muito nas questões regulatórias. Então, recentemente nós tivemos uma consulta pública do Bacen, da Circular 57, onde eles colocaram um ponto que não permitia a utilização de serviços de cloud fora do país. Assim, simples, dessa forma. Então, na interpretação fria da circular, ela estava bloqueando o uso de cloud por instituições financeiras. Lógico, está tendo uma série de debates com eles para que isso seja revisto, eles estão abertos, acho que não é uma tendência que seja aprovado dessa forma e que nós tenhamos essa definição. Mas questões regulatórias ainda é um problema para a gente que está no mercado financeiro poder fazer uma adoção mais massiva. Como o Sérgio colocou anteriormente, você indo para um serviço de cloud, você tem uma série de questões de garantia de contrato, de manutenção da sua informação lá. Mas se por uma decisão do regulador eu tiver que fazer um rollback disso? Alguém aqui já pensou e já avaliou qual que seria o impacto de fazer um rollback do seu serviço de e-mail do Office 365 para dentro de casa? O quanto que isso custaria para você poder prover o mesmo nível de serviço que você tem para os seus clientes dentro da sua própria infraestrutura, frente ao que você tem numa nuvem? Então, acho que o principal ponto ainda é a questão regulatória que deixa as empresas com um pouco de receio. Não só os bancos, acho que outras frentes também, o pessoal de fora do país, ambientes de saúde já tem regulações que falam sobre as mesmas coisas. Acho que é um ponto ainda muito nebuloso, que faz com que a gente não tenha, independente da sua frente, do tipo de organização que você trabalha, tranquilidade de fazer um full outsourcing para a nuvem, por essa preocupação de depois vir um regulador e você ter que mudar a sua estratégia. E uma mudança de estratégia num caminho como esse pode ser uma coisa bastante complicada e bastante danosa para a sua empresa. Quem mais pode comentar? Eu só queria colocar um ponto que o Glauco comentou. Realmente as empresas têm que analisar, será que eu preciso ir para a nuvem, né? Ou é só realmente um modismo, digamos, né? Entre aspas, né? Então ela tem que analisar internamente se há necessidade ou não, que cai no planejamento que o Adriano falou, é planejar, né? Então assim, a longo prazo, né, onde vai chegar o negócio dela e se realmente ela precisa não ou migrar ou não para a nuvem, né? Eu acho que a pergunta pudesse avançar um pouquinho mais, né, do Dilson, que eu acho que outros também estão questionando, é exatamente um pouco que a gente estava conversando no início, quer dizer, já tem um investimento em soluções de segurança, né, de infra, enfim, feito, né? Então, muitas vezes, o que está se questionando é que quando você vai para um novo ambiente, você tem que, de certa forma, considerar que aquilo ali não é suficiente, você tem que partir para mais investimentos ou ter uma solução mais complexa. Então, se no caso de empresas mais tradicionais, não faria mais sentido ter eu acho manter isso dentro de casa. Eu acho até que não tem a ver com a questão da empresa ser tradicional, não, Graça.
Eu acho que é a questão mesmo que o Glauco falou. O tradicional eu usei até porque o Dilson fez essa referência que é meio, né? E até para ciência, se eu não me engano, já tem bancos na Europa rodando 100% em nuvem, né? Claro que lá você tem... Brasil também, tá? Brasil também, né? Tem alguns casos de... Principalmente os bancos novos, Nubank, as empresas que são... você tem... no banco original, então... Você tem os novos que já questão... nascem, né? Já nascem digitais. Eu acho interessante isso, que a pessoa... Eu acho que o Dilson, né, você não está aqui para participar, mas estou defendendo você, Dilson. Eu acho que o Dilson falou em tradicionais, que ele quis dizer justamente os que não nasceram digitais, né? E que agora também tem vários serviços e várias coisas na nuvem, mas é um pouco ainda reticente. E nós, jornalistas, em vários debates também, questionamos isso, tá? Em todas as coletivas que tem o setor bancário, a gente faz essa pergunta tradicional, por que o setor ainda resiste à adoção de cloud aqui no Brasil? Então, mas eu pode estava complementando, talvez eles os que não foram ainda, talvez não enxergaram as vantagens que seriam válidas para eles. Porque aquela questão que a gente estava comentando aqui. Às vezes, ir por ir não faz sentido, né? Se você já tem tudo o que você precisa com o que você tem dentro de casa, ir só para falar que está na nuvem é gastar dinheiro, é rasgar dinheiro, né? E não porque é uma questão que não tenha segurança ou porque não seja viável, mas talvez por outros, na minha opinião, pelo menos talvez por outras situações. Sim. Só para organizar, tem o Williams, o Adriano quer falar, mas o Sérgio acho que está na fila aí, pediu primeiro. Então o Sérgio, depois passa para o Williams, depois o Adriano. Só para completar esse ponto, que nós estamos falando sobre ir ou não para a nuvem, né? Mas acho que a decisão ali é o business case, efetivamente, para quem tem já uma estrutura própria, né? E muitas vezes a segurança é o motivador para ir para a nuvem. Nós estamos falando, voltando àquele primeiro assunto, quando o processo ele é interno dentro da TI, tem a governança, tem a segurança junto, você muitas vezes faz essa movimentação porque tem uma estrutura física melhor, uma capacidade melhor de segurança ou de contratar softwares de segurança que internamente você pode não ter para aquele nível de serviço que o negócio requer. Mas o que fecha é o business case, é a área de negócio. Se você vai olhar se aquele custo compensa, se aquele processo de negócio precisa daquele nível de segurança, e a TI vai definir a melhor solução. E de acordo com o que o Vitor colocou lá, segurança faz parte do business case. Não é algo desplugado, não é algo que você tem a opção de falar, vou com a TI sem a segurança, né? Ou eu tenho um cenário com a segurança. Não, esse é o business case, você vai com a solução completa. Agora, quando a gente vai para a área de negócio, voltando àquela questão de qual é a diferença, né, da pergunta do Glauco aqui atrás, a área de negócio normalmente não tem essa visão e nem tem que ter essa visão, né? É aí o papel de contribuição da nossa área de segurança, porque o negócio ele vai para o custo menor. Ele acha que a solução SaaS, ele acha que a solução simplista, né, está provida desse arcabouço de segurança e que não tem. Na verdade, é esse papel de permitir que a área de segurança, de TI tem que ter, de entender o negócio, de ser parceiro do negócio e dar para ele uma solução de business case fechada, completa, com segurança, como alternativa para aquele modelo. E às vezes vai, a maioria das vezes, custar mais caro. Mas é aquela questão, ou você vai desse jeito... É a questão da analogia lá com o carro, né? Exatamente, ou você não vai. Investir num carro tão caro... Ou o nível de risco que você vai ter, ninguém vai querer, né? E esse nível de risco, a partir do momento que você tem a visibilidade, a partir do momento que tem a ciência desse risco, o que eu tenho visto no dia a dia é que a área se torna sua parceira. Ela vai ajudar você a provar e na próxima vez que ela tiver um projeto na mão, ela vai consultar você antes de tomar essa decisão. Eu acho que esse é o ponto de trabalhar de forma colaborativa com as áreas de negócio. William, você quer acrescentar sobre esse ponto? Eu acho que é por aí mesmo, né? A área de segurança ela deixa de ser uma área que só resguarda, mas ela é uma área mais consultiva, digamos assim, né? E o ponto de nascer na nuvem, você ganha uma velocidade, né? Ou seja, você nascer é mais fácil, que você está criando algo novo, você já consegue estruturar aquilo ali naquele primeiro momento. Mas migrar para a nuvem muitas vezes pode ser um problema, porque você tem muito legado, você tem muita estrutura antiga, você já tem uma base, tem gente que já está preparada para suportar aquela estrutura. E quando você vai para o novo, nem sempre aquele profissional que você tem
guardando o seu background, o seu legado, ele está preparado para subir para a nuvem, né? Então, assim, o que eu percebo hoje é o seguinte, os profissionais estão começando a se preparar para ir para a nuvem, né? É outro tipo de profissional, é um outro tipo de visão. Você está trazendo outro aspecto que também é importante, que não é só o investimento na tecnologia, mas também tem que ter profissionais, precisa né? capacitar os profissionais. Exatamente. Capacitação, né? Exatamente, porque assim, muda como funciona, qual a dinâmica, né? Por exemplo, você tem a sua estrutura dentro de um data center, é uma visão, ele está in-house, ele está dentro de casa, ou seja, você tem todo o controle e todo o investimento de segurança que a gente já fez, que é algo que a gente vem trabalhando há anos, né? Agora na nuvem não, ou seja, as empresas se prepararam, tem todo o arcabouço de segurança como serviço, mas agora o profissional que vai fazer a virada desses dados para a nuvem, ele tem que estar preparado para parametrizar isso e colocar isso para funcionar da melhor forma, que é tendo toda a parte de acesso, toda a parte de log e rastreabilidade, né, que é o ponto que o Adriano colocou lá. Será que a gente vai conseguir proteger tudo? Talvez proteger tudo não, mas a gente saber o que está acontecendo já vai ser um grande avanço, né, desde que se saiba o que se está fazendo. Né? Interessante você acrescentar esse dado que a gente ainda não tinha falado sobre isso, mas além de todos os outros desafios de ir para a nuvem, ainda tem a questão da capacitação, que eu acho que é importante também. Adriano, acrescentando mais algum aspecto aí? Eu acho que assim, ir ou não, né? 3 grandes motivadores eu acredito que existam aí. O primeiro é, o valor é menor? Ou eu vou conseguir um serviço melhor? Essa é a questão de adoção ou não da nuvem para qualquer empresa, banco ou qualquer um, né? É um novo negócio, eu não tenho infraestrutura interna, né? Já estou trabalhando em TI, então eu já tenho infraestrutura, já gastei dinheiro, tudo mais, mas abriu um negócio novo. Aí a decisão, como é que eu faço isso? Vou internar, vou investir internamente ou coloco na nuvem e volto para o primeiro motivador, o valor é menor, né? Ou eu vou agregar mais coisa. E aí até faço a brincadeira, tem a rebeldia, que seria o terceiro, então a área de negócio quer se livrar da TI e fazer a coisa de uma forma que a TI não controle, né? Fazer uma birrazinha e tal, então já senta o rei e faz a nuvem e depois a gente corre atrás para resolver a parte de segurança, estruturação, aí a gente vai planejar, aquela coisa que eu já comentei. Então acho que esses seriam mais ou menos as questões de por que não vai para a nuvem ou por que vai para a nuvem, né? As pessoas têm que pensar dessa forma. Tem valor, não tem valor, é mais custoso, é menos custoso, vai depender de quanto vai trazer de retorno. Qual é o retorno? Não tem retorno, então não vou fazer. Mas a questão aí, como a gente já tinha até passado no primeiro bloco, é que muitas vezes essas perguntas não são feitas pela área de negócio quando ela decide ir, né? Rebeldia. Então, tudo rebelde. Rebeldia. Vou acrescentar mais uma palavra aqui importante, que é a rebeldia. Graça, só uma ponderação. O William comentou a questão de mudança de perspectiva das pessoas, né? A nuvem é disruptiva. Ela causa uma disrupção no negócio. O modelo de negócio precisa mudar, está mudando, né? E a segurança precisa mudar da mesma forma, disruptivamente. Então, nós não podemos tratar a segurança num modelo de nuvem da mesma forma que nós tratávamos segurança on-premise. Isso não se aplica. Ela não funciona. Nós estávamos acostumados, o pessoal que tem menos cabelo branco, nós estávamos acostumados a aplicar segurança em dados. O computador, ele transmite, processa, armazena dados, mas as pessoas, elas operam com informação, não com dados. Então, enquanto a gente ficar focando em dados, a gente vai fazer segurança de TI. Para a gente fazer segurança junto ao negócio, a definição de segurança da informação da ISO fala 3 vezes a palavra negócio. Então, nós precisamos migrar esse foco, tirar um pouquinho o foco da TI, dos dados, e olhar o negócio, nos aproximarmos do negócio para sermos oportunos no momento de trazer segurança para um projeto. Então, se nós estivermos próximos do negócio, essa coisa tende a funcionar melhor. Enquanto a gente estiver olhando o TI, controlando dados, controlando que a aplicação que o usuário está usando ou não, como o Bruno colocou antes, né, talvez quando a gente faz um assessment e identifica um Shadow IT que a área de engenharia está utilizando um aplicativo X, talvez esse seja o aplicativo que eu precise adotar, porque a gente está provendo um aplicativo que não é adequado.
Então, é preciso mudar um pouquinho o firmware do profissional de TI também. Eu acho que a gente está nesse segundo bloco, na verdade, num caminho interessante, que é pensar que, de fato, a gente está tendo que revisitar conceitos, né? E, de certa forma, como você falou, é disruptivo, então a disrupção ela afeta todos os processos envolvidos, né? Inclusive a questão, como o William colocou, de capacitação. Tem uma pergunta do Carlos Henrique Jorge, obrigada, Carlos Henrique, sua pergunta está aqui desde o início, você mandou de novo, tipo assim, né? Não esqueçam de mim. Então, vamos lá. Precisamos analisar quais dados podem ser enviados para a nuvem, uma vez que a guarda de dados críticos podem trazer riscos ao negócio, mas isso nem sempre acontece da forma correta. Ok, você estava acompanhando desde o início. Então, como entrar nesse processo, auditar os dados que já estão na nuvem, se é possível você conseguir gerenciar a segurança desses dados quando eles já estão lá? Então, ele está trazendo aqui uma questão que provavelmente, não sei se é a que ele está vivendo, mas eu acredito que a gente falou um pouquinho. Então, ele está querendo uma visão mais prática do que fazer num cenário onde você já está, o Vitor, lá naquele último degrau lá, né? Esse cenário é bem clássico quando a segurança é adotada depois da nuvem. Exatamente. Isso me parece, gente, assim, pela maioria das perguntas, desculpe te interromper, a maioria das perguntas aqui traz esse cenário, tá? Eu não sei se é o de vocês, mas a maioria dos que estão nos acompanhando estão trazendo esse cenário. E é um desafio que a gente já passou no on-premise, né? Se você pensar que toda a estrutura on-premise, toda a infra de rede, toda a infra de IT em si, em 90% dos casos, ela nasceu antes da segurança. E aí, no momento em que a gente vai plugar a segurança, lá, quando a gente começou a falar de DLP lá atrás, uma das palavras que nasceu foi o que eu faço com dado em descanso, dado em repouso, a informação que não está sendo tocada o tempo todo e que eu não vou conseguir pegar na hora que o cara mandar um e-mail, na hora que o cara fazer um upload. O conceito de dado em descanso, ele vale para a nuvem também. Está muito ligado a um pouco do que o Vitor comentou sobre postura de segurança e classificação de dados. Eu preciso saber o que eu estou buscando, né? Não ter 100% de segurança é realidade e a ferramenta mágica, bala de prata, também não existe. A ferramenta vai te ajudar quando você sabe o caminho. Então, se você quer fazer um discovery, levantar quantos dos seus dados possivelmente confidenciais já estão na nuvem, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box e N outros, legal, isso é totalmente possível. Inclusive, aproveitando o investimento que você já fez dentro de casa em classificação de informação e em DLP. Se a ferramenta de DLP, se ela já sabe quais são os dados confidenciais, eu vou conseguir levar a mesma coisa para a nuvem e vou conseguir fazer o discovery também. Tá? Eu queria ouvir um pouco vocês aqui para responder também o lado do usuário aí para o Carlos Henrique, quando você já detecta que o dado já está lá. E poder ver o que você faz com esse dado, se ele é mais ou menos crítico, né? Eu até ia dar um conselho para ele, né? Porque eu acho que é muito difícil, uma vez que você já tem uma falta de controle sobre o que já foi para a nuvem, você conseguir remediar isso. Eu acho que uma dica boa é você começar a se preocupar a partir de agora com a informação que você está produzindo nesse minuto. Como é que você controla para que você consiga rastrear e mapear ou controlar mesmo no sentido, né? Restringir o que vai e o que não vai. Você pensa num cenário hipotético, que não é tão hipotético assim, por exemplo, de uma foto que é divulgada no WhatsApp. Como é que você rastreia isso depois que passou para um segundo, terceiro usuário, aquele cara jogou num grupo, aquilo lá foi para um outro? Não dá. É um pouco utópico você falar que você vai controlar alguma coisa que já está espalhada na rede, sem controle, sem um mapeamento, nada. Então, divide em duas etapas. Você pode até tentar fazer um mapeamento disso tudo, essas soluções tecnológicas hoje de CASB, de filtro de HTTPS, para você verificar o que está trafegando para fora da sua rede e tentar mapear com uma solução de Deep Learning, que entenda que aquele dado é um dado seu, que tem uma marca sua. Você vai conseguir pegar uma parcela disso. 100% não dá. Se você já fizer alguma coisa efetiva para aquilo que você está produzindo a partir de agora, que você sabe que você já está exposto a esse risco daquilo ir para a nuvem, você vai ter um ganho mais substancial. Você vai poder demonstrar, por exemplo, assim, olha, isso que a gente investiu, essas tecnologias que a gente traz para vocês aprovarem em comitê e tudo, estão trazendo essa facilidade para a gente de conseguir controlar esse tipo de informação, né? E continua em background atrás daquilo que você já sabe que está comprometido. Alguém mais pode contribuir aí nessa resposta para o Carlos Henrique?
Eu queria trazer um caso que a gente fez na GE. Meu nome é Renato, trabalho na GE, responsável por segurança da informação. E eu queria trazer um caso que foi a migração que a gente fez para o Box. Então, Box, para quem não conhece, é uma ferramenta similar ao Dropbox. E no velho estilo de agilidade no negócio, a gente fez essa migração em fases, né? Então, a gente fez uma classificação de dados, definiu o que são dados críticos, o que são dados confidenciais, o que são dados internos. E aí, como parte da política de migração para o Box, a gente definiu o que era permitido em cada uma das fases. Porque fizemos uma avaliação no Box e encontramos controles que ainda estavam pendentes do lado do fornecedor, né? Então, voltando na pergunta, como que a gente faz essa visibilidade do que foi errado? Isso, e o a gente tem, consegue consertar, né? Sim, a gente tem essas ferramentas lá, tecnológicas, né? Que vai tanto do CASB como outras ferramentas complementares para tentar ter essa visibilidade, e aí você tem que ter um plano tático de como mitigar esses casos, né? A gente está ainda num processo de... não são possíveis ainda colocar dados críticos, então o que a gente chama de segredo da Coca-Cola, os dados... Pensa numa indústria, você tem dados extremamente confidenciais que valem bilhões de dólares. Sim. Então, a gente ainda tem esse processo onde, não, isso aqui ainda permanece internamente, e aí aquela questão da migração para a nuvem não quer dizer que a gente precisa ir tudo de uma vez e não possa fazer em fases. Também pode fazer em fases, existem formas de mitigar alguns problemas, como, por exemplo, criptografia dos dados, que estão na nuvem, e o provedor não tem a chave, né? A gente mantém a chave. Mas o ponto é que você precisa ter um plano estratégico para toda essa migração e como trabalhar taticamente nos problemas enfrentados, descobertos, né? Alguém mais pode contribuir com essa situação de detectar que tem dados críticos lá e o que você vai fazer uma vez que eles já estão lá? Uma vez o dado na nuvem, compartilhado com toda a empresa, ele é dificilmente rastreável. Então, pegando um OneDrive, um Google Drive, depois que o dado está lá, os usuários já compartilharam os arquivos entre muitas pessoas. Então, cabe à nossa área de segurança ela criar controles em cima, tá? Mecanismos correr atrás do prejuízo, correr atrás do prejuízo, criar controles de segurança em cima, habilitar mecanismos de proteção, como um MFA, se aquela credencial vazar. Com relação ao banco de dados, eu defendo muito que o banco de dados ele seja descentralizado. Então, nós temos hoje aquele modelo do banco gigante. Então, se um dado vaza, você vazou o seu banco inteiro. Então, por que não descentralizar o seu banco, distribuir os seus dados, e se houver alguma perda, o risco é menor. Então, você tem uma pequena porcentagem de dados que vazou, e não a sua porcentagem inteira. Então, é uma visão que eu tenho num cenário em que os bancos já estão na nuvem, os bancos de dados já estão na nuvem. Então, é uma realidade que o profissional de segurança ele não vai ter como fugir disso. Então, mais ou menos isso. Desse lado aqui, alguém pode contribuir com essa situação? Bom, no meu caso, respondendo a pergunta, no internauta, como que a gente consegue trabalhar isso uma vez que ele já foi? O primeiro passo, antes, como a gente trabalhou, acho que comentou em alguns casos, é eu saber o que já foi. Porque se eu não sei nem o que foi ainda, eu não consigo trabalhar. Então, é isso o que eu faço, tá? Na empresa. Eu busco as parcerias com as empresas provedoras para fazer um POV, um POC, um teste de uma solução onde eu consiga, a partir do momento, eu consiga identificar o que realmente tem. E a partir daí trabalhar junto com essas empresas num plano, numa proposta para você levar. Isso vai acabar caindo muito na terceira linha do que o Vitor havia comentado, que é o desconhecido. Então, esse desconhecido passa a ser o conhecido. Só que aí o conhecido você vai ter que encaixar ou no investimento ou no tolerado. É que o conhecido pode gerar aí um impasse, exatamente, né? Pode ser um conhecido muito grande que você não consegue proteger tudo. Exatamente. Só que através do conhecido você vai conseguir saber priorizar aquilo que você vai investir em segurança para aquilo que é mais crítico para a sua empresa. Então, conhecendo,
você direciona o seu investimento, que muitas vezes pode ser que você não tenha. No nosso caso, como a gente não sabia, então não havia investimento. Exatamente, exato, não você não sabia que tinha, mas a partir do momento que agora você sabe que você consegue demonstrar, e aí volto de novo naquela conversa do risco, onde você consegue ter o risco para mostrar, leva isso para o negócio e expõe a situação do que pode acontecer, o que não pode acontecer, e aí trabalhando até numa terceira linha, que seria como uma linha de auditoria, digamos assim. Inclusive o Carlos ele usa isso, auditar esses dados. Onde você está auditando aquilo que foi, onde você está levando para, legal, estou auditando aquilo que eu estou levando, ou que a empresa já levou, que não levou a um determinado controle, mas que precisa ser implementado. Essa é a minha visão. Essa cloudificação, ela está considerando esses casos em que você não tinha visibilidade, no momento que passou a ter, você descobriu que, né, o problema é muito maior do que você imaginava. Como que as soluções tradicionais, elas conseguem ajudar nesse momento, ou isso vai requerer investimento, e aí começa toda a discussão, volta para o início? As soluções tradicionais, eu diria que, principalmente no que a gente conhece como nuvem sancionada, que o Vitor comentou, a nuvem oficial e as principais, né? Office, Dropbox, Salesforce, etc. Eu acho que a dar visibilidade, a solução tradicional pode ajudar muito. Tá. A dar visibilidade do tipo de dado que está lá dentro, aí já começa a complicar um pouco para se você pensar, por exemplo, num proxy convencional ou mesmo numa ferramenta de DLP. Tem um outro tema que ele é mais técnico, mas que tem afetado muito, e a questão não é a cloud, a questão é o acesso à internet, que é a história de como você vai interceptar o dado criptografado, o dado SSL. A gente está no mercado de proxy, de internet há quase 10 anos, e é curioso como o tráfego foi ficando criptografado. E isso faz com que muitas vezes você não tenha visibilidade ao que está do outro lado. O WhatsApp, por exemplo, que é uma aplicação que todo mundo usa no Brasil e que está dentro das empresas, usa um tipo de criptografia que o proxy nunca vai interceptar. Tá? Ele nunca vai conseguir ver que tipo de informação está indo para lá. E outros fabricantes de aplicações em nuvens já estão começando a utilizar o tal do certificado pinado, que é a ideia de você não ter mais, você não consegue mais interceptar esse tráfego no meio do caminho. E aí a solução tradicional, ela é cega totalmente para esse tipo de coisa. Então, em alguns casos a solução tradicional vai poder ajudar, em outros ela vai ter que ser pronta e feita para a nuvem. Tá bom. Acho que a gente conseguiu aí responder quase todas as questões envolvidas aí. Aqui teve alguma solicitação de comentário ainda na questão do Carlos Henrique Jorge? Não diretamente a questão dele, Graça, mas a gente começou a falar um pouquinho de CASB e a possibilidade de essa tecnologia, que é relativamente nova, poder nos auxiliar. Eu só queria dividir com vocês uma percepção que eu tenho. A área de negócio tem uma expectativa, quando a gente começa a falar de CASB e de como que essa ferramenta atua, etc., muitas vezes a área de negócio tem uma expectativa de eu conseguir tratar aquelas que não são as sancionadas, que são as toleradas. Toleradas. O que são as toleradas? É o meu WhatsApp, é o meu Dropbox, é o meu Gmail, do Pierre, não da corporação, né? Tá. Se eu fizer isso, é invasão de privacidade. Eu não posso auditar o Dropbox de um indivíduo. Eu posso sim usar o CASB para auditar o Dropbox da corporação, aquilo que é sancionado. Mas aquilo que é tolerado, o tolerar é uma chavinha de on-off. Eu tolero, então eu ligo a chavinha on e fecho os olhos para o que está passando. Eu não posso abrir criptografia de um Gmail, por exemplo, de um colaborador, porque eu estou invadindo a privacidade dele. Então, é um entendimento um pouquinho equivocado, eu não sei se os colegas também têm essa percepção, mas, para mim, isso ainda, o negócio precisa ser esclarecido a respeito de até onde o CASB pode, de fato, nos ajudar. Só comentar, Pierre, a questão do monitoramento de e-mail pessoal, esse tipo de coisa. Eu fiz uma consulta jurídica a respeito disso daí, e parece que pela jurisprudência, se o uso for feito de dentro da sua infraestrutura, você pode se monitorar, né? Desde que não exista a questão da pessoa ter uma falsa impressão de privacidade. Você precisa comunicar que tudo que é feito dentro da sua corporação é monitorado, e a partir daí você pode monitorar. Eu concordo com você em cima dos demais pontos que você comentou, porque é uma questão on-off realmente, mas
isso tudo vai passar pela questão de análise de risco e de comunicação, né, treinamento para os caras. Só para me não alongar muito. Esse é um ponto controverso, tá? Poder ou não poder monitorar a estrutura dentro. Eu acho que a tendência do on-off, que ele estava comentando, a gente tem que parar de tratar o usuário como normalmente a gente trata os nossos filhos. A gente tem medo de falar não, né? A gente permite tudo, né? Você está usando umas palavras que eu conheço bastante, porque eu tenho filha adolescente, rebeldia. A criança faz birra. Né? Você fala não, a criança faz birra, sapateia, você joga no shopping. Então é assim, o usuário, e assim como o filho, a gente tem que falar não às vezes. Então, a gente tem uma política lá que assim, não permite e-mail particular, não entra, não acessa da estrutura. É meio drástico às vezes, mas assim, é pior ter ou pior não ter? Né? As pessoas falam, mas você está cerceando informação para o meu usuário, isso aí pode impactar. Será que vai impactar? Ou é só medo de não ferir suscetibilidades? Entendeu? Então tem coisa que tem que falar não, tem coisa que tem que proibir, simplesmente. Porque não tem jeito. O investimento em cima disso é muito mais caro e o risco para o negócio é muito mais caro do que simplesmente falar, você não vai acessar, você não vai ter acesso. Eu não vou te controlar, porque a questão legal ainda não é assim, ainda não pode, tá? Apesar de ter jurisprudência e tal, não pode. Mesmo que você avise, que nem você está sendo filmado, você não pode filmar sem avisar, né? Não vale, não é isso. Então, já que eu não posso monitorar, e isso é um risco que eu não desconhecido, eu vou proibir. Drástico, não sei. Posso tentar substituir isso com uma ferramenta corporativa, se eu achar que isso tem realmente valor para o negócio. Né? Não é esse o caso, mas assim, vou proibir o WhatsApp dentro da rede Wi-Fi da empresa, porque é um risco. Aí eu vou lá e coloco uma ferramenta de comunicação interna. Tem empresa que faz isso. Mas eu não consigo falar com a minha família. Não, tudo bem, mas não é para você falar com a sua família, você está trabalhando. Você vai falar com a sua família na hora do almoço, lá fora, né? Enfim. É a mesma coisa que usar o telefone, enfim. Não tem jeito, tem coisa que você vai ter que bloquear. Você não vai ter controle e você vai falar, olha, isso aqui dentro não vai rolar. Tem jeito. Eu tenho um ponto. Fala um pouquinho próximo ao microfone. Tem um ponto aqui um pouco polêmico. Isso vai muito de setor. Por exemplo, no segmento que eu atuo... Esse aí também é um tema que dá outro debate. Se eu falar que eu vou bloquear o Facebook, eu tirar o Gmail do colaborador, eu não contrato ninguém na empresa. O não e o sim... No momento que eu bloquear, todo mundo levanta e vai embora. Então, isso vai muito variar de setor. Você pega startups, você pega empresas do segmento de internet, o que se prega muito é a liberdade e a responsabilidade das pessoas. Então, nós conscientizamos muito e deixamos que a responsabilidade seja dela, porém, nós deixamos claro quais são os riscos. A partir do momento que você torna claro os riscos, e as pessoas entendem que aquele risco existe, é responsabilidade dela assumir ou não, e se ela assumir e gerar algum tipo de prejuízo, ela tem sanções, penalidades, ou não, se a empresa o quiser fazer. Então é um pouco controverso, então isso vai de segmento para segmento. Num banco, por exemplo, não tem como, mas em um outro segmento é possível deixar liberado. E aí o usuário ele acaba tendo, às vezes, mais poder do que o próprio cara de segurança ou o próprio gestor. Infelizmente, né, eu vou ter que, ou felizmente, porque a gente tem assunto para um próximo encontro, mas eu vou voltar aqui para algumas questões, porque a história do sim e não, vocês sabem, né, ela dá um outro painel, mas eu tenho um ponto, só quando o Pierre colocou, eu acho que ficou aí uma pergunta que eu queria que o Bruno pontuasse, que eu acho importante, quer dizer, de novo, né, essas soluções, essa nova geração de soluções, ele colocou, ajudam nessas questões que são questões bem pontuais e rotineiras, quer dizer, está se pensando nisso? Você acha que, independente das questões legais, privacidade de dados, porque eu acho que isso, Pierre, com certeza também está caminhando em paralelo, a gente sabe que tem uma lei de proteção de dados sendo aprovada, a GDPR, muita gente está mandando perguntas sobre GDPR, infelizmente está difícil trazer o assunto, por quê? Porque a gente vai realmente para um outro painel, para um outro debate, que são as questões legais envolvendo privacidade de dados. Mas, sob o ponto de vista dessas soluções,
pode ajudar nessas questões, WhatsApp e coisas do gênero? O Pierre comentou um ponto interessante, né, que é a expectativa tanto do negócio quanto da área de infra no momento que você contrata uma solução de segurança em cloud, etc. Assim como outros ramos de segurança, ela realmente não vai dar visibilidade ou conseguir fazer qualquer coisa com qualquer nuvem que vocês tenham dentro de casa. Tá? Então, amanhã eu quero adotar a nuvem XYZ, ou mesmo como ele comentou, o meu funcionário está usando o Viber, não sei, qualquer ferramenta de comunicação instantânea. Muitas vezes eu não vou ter controle nenhum sobre isso, eu vou ter funciona ou não funciona. Aí entra naquela questão que o Adriano colocou, Exatamente. É sim ou não? É sim ou não. Aí a decisão... E no final, quando a gente faz o assessment de risco e faz o levantamento do que está lá dentro, a decisão passa muito por isso. É assim, legal, como o Adriano comentou lá na outra ponta. Empresas de repente, determinadas empresas não dá para dizer não, né? Com funcionários mais jovens, com cultura diferente, que não são tão reguladas por normas e etc., ela tem um apetite de risco muito maior para dizer, olha, eu vou deixar a responsabilidade na mão do usuário e ele vai usar a nuvem que ele quiser. Tá? E em outras eu tenho normas que afetam, eu tenho N riscos dentro do negócio que a solução vai se bloquear, não tem jeito. Assim, isso é um caminho que, seja qual for a tecnologia, seja qual for o processo, vai depender do perfil da empresa e vai depender do que ela está regulada, o que ela está inerente. Bruno, mas... Desculpa, Bruno, é só para pegar esse gancho. Eu acho que não vai mais depender da empresa. Eu acho que todas as empresas vão estar assim. Porque, um exemplo, antes você falou Você diz não vai depender da empresa, sim ou não? Do setor, porque é o seguinte, sim o nosso cliente está usando o WhatsApp lá no dia a dia dele. Ele bateu o carro, ele bate uma foto e ele vai comunicar via WhatsApp. Se eu proibir o WhatsApp dentro de uma empresa, eu proibi o cliente de comunicar comigo, ele se comunica no WhatsApp. Ele se comunica na rede social. Então, lógico, eu acho que cada setor vai ter o seu tempo, mas a cada minuto a gente sabe que todas essas soluções que estão aí fora, elas vão entrar porque o usuário final, o cliente final, aquele que eu vendo, aquele que paga todo o sustento da empresa, está usando o WhatsApp, ele está usando o Facebook, e eu tenho que... Como internalizar isso? Lógico, é o como, a gente vai ter que ter um monte de estudos, e eu acho que cada um vai andar no seu tempo. E eu acho que a gente não pode vir aqui com uma varinha de condão e falar assim, agora todo mundo vai fazer essa virada. Não é. Mas vai ter uma hora que acabou. Esses aplicativos que estão nas mãos das pessoas, eles vão entrar dentro da nossa empresa como uma ferramenta de trabalho a fim da gente conquistar o nosso cliente final. Eu acho que a gente está indo muito para esse caminho. Então, é uma mescla de tudo isso mesmo. Acho que tem um ponto de entender qual é a necessidade do negócio. Entendo que eu trabalhei em empresas de mídia onde tem que ter uma abertura muito maior do que setor bancário ou outros setores, mas será que precisa para todo mundo? Acho que esse é o ponto. Assim, o legal, o Fernando falou o exemplo do pessoal que se comunica com o cliente, que troca mensagem ali, foto pelo WhatsApp. Legal. O cara do back-office, do financeiro, precisa acessar o Facebook, ele precisa ter um acesso ao WhatsApp se ele não fala com o cliente. Eu acho que a política da empresa ela tem que ser vista e desenhada de acordo com as necessidades do negócio. Não sou a favor do sim ou do não, do bloqueio para todo mundo, do não bloqueio para ninguém. Você tem que ter formas de fazer com que as pessoas trabalhem da melhor forma possível e que elas atinjam o resultado que é esperado de cada uma delas. Não é a liberdade da pessoa acessar um Facebook, acessar um Gmail, que vai impactar no negócio dela. Não sei. Acho que tem um ponto de que essa geração que vem agora de eu quero acessar o Facebook, eu quero acessar tudo. Legal. Mas em prol do quê? Acho que as empresas elas têm que ter uma visão mais clara de você precisa realmente daquilo para exercer a sua função. Em alguns pontos vai ser assim, amigão, desculpa, você não quer trabalhar aqui? Sinto muito. Vá procurar uma empresa onde você se adeque melhor. Mas eu acho que a empresa ela tem que colocar a sua vontade de assunção de risco e de gerenciamento de possibilidades de vazamento de informação, em muitos casos em detrimento ao que o funcionário espera que a empresa forneça para ele. Hoje em dia todo mundo tem telefone com plano 4G, 3G, e o cara pode ficar o dia inteiro pendurado no Facebook, no que ele quiser aqui no telefone. Ele não precisa estar dentro da máquina do computador da empresa, que vai expor a empresa a um risco, sendo que ele tem uma facilidade paralela ali que ninguém vai colocar um bloqueador de celular para falar não entra mais, não funciona mais o 4G aqui dentro e ninguém acessa mais o Facebook. Eu acho que
essa balança entre o deixar o funcionário ser livre para fazer o que quer versus o que a empresa entende que é o correto e o necessário para o negócio dela funcionar, tem que existir, e aí sim cada empresa vai ter que colocar na sua discussão. E tudo vai ter em a ver também com seus controles, né, Glauco? Porque, por exemplo, se você tem controles adequados de acesso a arquivos, de execução de código, esse tipo de coisa, às vezes o fato de ter ou não ter não vai te trazer riscos. E você passa a ser uma questão de comodidade, aí não tem problema. Tudo tem a ver com funcionalidade do outro. De como você vai estruturar isso. Um ponto que o Bruno colocou que é importante, que é a questão da perda de possíveis monitoramentos. Assim, a questão da pinagem de certificado é um que vai acabar com a visibilidade que o CASB traz para o que está sendo trafegado de informação e, consequentemente, o DLP acaba indo para o mesmo sentido. E você dificulta esse processo para você ser um pouco mais aberto. Falar, legal, eu vou deixar aqui, todo mundo sabe o que quer, mas sem visibilidade... Exato. Tem gente que toma as decisões baseado nessa questão da visibilidade. Vamos lembrar que tem países fora do Brasil, né, aliás, fora das Américas, né, que os caras simplesmente não permitem o uso do WhatsApp. Porque é uma comunicação criptada de ponta a ponta, o cara não tem visibilidade nenhuma, então, beleza, aqui não entra. Né? Emirados Árabes é um caso desse, outros países ali na região tem essa questão. É um ponto de decisão. Gente, eu vou só correr um pouquinho aqui, estou olhando aqui o tempo, né? Algumas perguntas, infelizmente, a gente não vai conseguir responder, mas tem uma também que o pessoal usa uma estratégia, né? Vai repetindo a pergunta e com isso você não tem como fugir. Mas essa aqui foge um pouquinho do tema, mas eu acho que é importante até para a gente respeitar aí a participação dos nossos internautas. Hospedar em nuvem... Bom, a pergunta do Paulo Sérgio, obrigada. Hospedar em nuvem de empresas americanas nos impõe alguns desafios. Há a possibilidade dos dados serem repassados para serviços de inteligência com o intuito de se obter vantagens comerciais. O Snowden escancarou esse problema. O que ele quer saber é se vocês acham que... Nós falamos sobre vários desafios aqui, né, em relação à nuvem, e ele trouxe esse daqui, que é um cenário um pouco mais amplo. Esse tipo de preocupação também faz parte, aqui alguns de vocês pensa ou já lidou com essa situação, ou pode contribuir nessa pergunta? Faz parte, e tem adicional essa questão que ele comentou aí, de possíveis issues, que é mais um cenário de underground, vamos dizer assim, você tem a questão da legislação. Pela legislação americana, o dado, e isso não é só nos Estados Unidos, se não me engano, na Europa também é assim. Se o dado estiver armazenado lá, a justiça americana pode solicitar acesso aos dados sem qualquer intervenção ou vontade sua. Né? Isso não passa pela justiça brasileira. Né? Então, isso quando você vai escolher algum tipo de hospedagem, de informação, você tem que se levar isso em consideração. Porque você tem, às vezes, obrigação com a justiça do país que você está, local, de sigilo e de proteção, e lá você não tem essa garantia. Né? Então, são casos de análise, de planejamento que a gente faz antes de adotar uma solução de armazenamento, principalmente. Ô, Vitor, e aí, só pegando o gancho, tá? Antes da Crota, eu trabalhei numa empresa de cigarro, tá? E ponto número 1 de todo o sistema, de toda aplicação nova que seria desenvolvida ou migrasse para a cloud, era justamente falando desse ponto, ou seja, não poderia se armazenar qualquer tipo de dado na nuvem nos Estados Unidos, justamente por causa do Freedom Act, né, do Patriot Act, e nós tínhamos serviços, por exemplo, do Azure, mas estavam alocados, se não me engano, em Dublin, tá, fora dos Estados Unidos, ou seja, regra número 1, não se leva nada, tá, nenhum tipo de serviço que tenha, na verdade, um provedor nos Estados Unidos. Tá? Então, foi muito negócio, mas eu vivi isso particularmente na minha área. Tá? E aí não tem solução que garanta... a questão toda é o seguinte, Graça, você... Não tem. Não tem, né? Um juiz pode autorizar, né, a retenção daquele dado e você não tem nenhuma solução tipo que garanta a você não consegue de um barrar. dado num cenário como esse. A segurança existe, a questão toda é a privacidade. Né? Tá, porque é um ponto mais legal, né? É um ponto mais legal. O cara tem isso é uma ponto de vista legal, né? Isso é uma cláusula que, se não me engano, foi atualizada por causa do advento do 11 de setembro, né? É uma questão válida, é importante para eles, eu não estou questionando o ponto em si. Sim. A questão toda é a questão governamental, ou de governança sua, das suas informações. Tem um detalhe interessante sobre isso daí, é que hoje você tem toda a facilidade em serviço de cloud de escolher a localidade que você quer armazenar o seu dado. Vai ter diferença de preço. A gente vai cair na questão do custo de novo. Tá? Mas você pode fazer. Né?
Só para lembrar que não é só lá que o governo pode entrar na informação. Aqui também. Então a lei protege. A gente fala assim, então vou colocar lá porque aí... Não, mas lá não pode porque a lei permite que o governo acesse as informações. Adriano, desculpa me corrigir. Quando eu comentei isso, eu estou falando assim. Não, eu sei, só estou complementando. Sem abrir uma ação judicial no Brasil. O dado é meu, de uma empresa brasileira. Ele consegue acessar isso lá sem passar pela Justiça do Brasil. Aqui eu sei que por questão de mandato o cara pode acessar os dados. Na verdade, mas aí está passando pelo nosso. Na verdade é igualzinho, funciona igualzinho, né? Ele entra lá, alguém lá, o governo ou o interessado entra lá, acessa lá e a gente não está nem sabendo. E aqui é a mesma coisa, se a justiça quiser entrar e acessar por algum motivo legal, vai acessar e vai entrar. Então, assim, na verdade, é trabalho dentro da legalidade, né? Tomar cuidado só com uma questão que foi comentada de espionagem, de um interesse comercial, que pode haver tanto lá quanto aqui. Aqui seria mais difícil desse tipo de coisa acontecer com o apoio do governo. Não vai acontecer. Eu vou acessar via justiça, eu vou acessar a informação do outro cara lá porque me interessa comercialmente e eu acho difícil. E mesmo a questão legal do Brasil fazer isso com dados de outros colocados aqui. Entendeu? Que é um pouco diferente do que a gente tem a impressão que acontece lá, até pelo vazamento que já foi dado. Europa, a mesma coisa. Colocar as informações na China, acho melhor não, tá? Fica a dica, Coreia do Norte, não sei. Fica a dica, é ótimo. Na Rússia, não sei. Porque pode ser que já esteja lá, você está gastando dupla vez. Talvez, a contingência está lá, não apareceu o Snowden chinês. Né? Nada impede, né? Graça, com relação a essa questão, um aspecto bem relevante é a criptografia e a gestão de chaves, que o Bruno tinha comentado também. Né? Então, é um mitigatório, na minha opinião. Agora, um outro ponto que eu queria comentar, eu escolho em que parte física do mundo os meus dados vão estar, mas é importante lembrar que aquela empresa que administra esses dados, ela está submetida, eventualmente, né, à mesma legislação americana. Então, eu suponho que o governo pode obter esses dados mesmo ele estando fora do território, porque a empresa responde. Esses aspectos aí são eu acho que nesse caso a criptografia é a única coisa que pode garantir custódia de dados. Se bem que, se a gente for levar a pé da letra o que o Snowden diz, ele fala também de backdoor em algoritmo de criptografia. Então aí, se a gente for ao pé da letra de tudo que está sendo falado, não vai ter jeito. Tanto que tem orientação da NSA sobre o tamanho da chave. Exato. É um assunto complicado. A criptografia, eu acho que ainda é um método mais seguro de você garantir custódia de dados. E o que está ligado muito ao que foi comentado sobre a empresa ser americana e ela ter pontos de presença locais nos países, dependendo do serviço que você vai contratar, mesmo em um ponto de presença brasileiro, não há garantia que o dado não pode ser copiado por causa de deduplicação e etc. para outros países. Então, esse é um ponto super complicado. A gente até estava comentando, o GSI, que é o Gabinete de Gestão de Segurança da Presidência, a gente até estava com eles a semana passada. Exatamente. Ontem lançou início de regulamentação que diz que o governo não vai poder usar nuvens que hospedem dados fora. Mas é complicado. Eu acho assim, tecnicamente é muito difícil garantir que isso aconteça. Mas na questão, desculpa, Graça, na questão de espionagem, a gente não pode também levar muito ao extremo, porque todas as soluções que nós utilizamos no nosso dia a dia hoje para proteção, fala um DLP que dificilmente você vai pegar um de Israel, mas você vai pegar americano, a parte de antivírus, os endpoints que estão nas nossas máquinas também são americanos. Então, assim, essa questão, se a gente for levar por esse lado, é lógico, a gente tem que, acho que a questão legal é totalmente pertinente, que foi o que foi tratado. Agora, outra questão que a gente estava brincando aqui da espionagem, a gente já está sendo espionado faz tempo, se a gente for levar desse jeito, então não faz muito sentido. Ok, gente, olha, realmente algumas perguntas, obviamente a gente não consegue responder todas, mas eu acho que nós cobrimos aí quase todo o espectro. Eu queria aproveitar, Bruno, para a gente encerrar, que você fizesse assim, na tua visão, quais são assim, o que você deixaria aí como mensagem importante nessa discussão que a gente está abrindo. Obviamente a gente não consegue encerrar o tema. Alguém falou aqui que é disruptivo, né? E tudo que é disruptivo a gente não tem, né, a bala de prata, a resposta pronta, né? O objetivo aqui nosso foi justamente avaliar, né, todos os aspectos, mas
vamos deixar rolar e todo mundo vai ter que se envolver cada vez mais com isso e a gente volta e debate. Como eu falei para vocês, o tema vai estar aí em pauta o ano todo, no Security Leaders, então gostaria só que você deixasse aí para a gente uma mensagem nesse encerramento. Bom, antes de mais nada, obrigado, Graça, obrigado a todos. É um tema novo, um tema que ele está... O curioso da nuvem é que ele está saindo da área de IT, da área de segurança, ele está chegando na área de negócio muito mais rápido do que... Porque falar de IT ou de segurança ligado ao negócio, a gente fala faz uns 10 anos, né? Sim. Assim, isso é até meio clichê a gente seguir falando disso, mas em alguns casos isso não aconteceu ainda. A nuvem pode ser o aliado para isso acontecer. A nuvem populariza a tecnologia. O Adriano brincou com a rebeldia das áreas de negócio, de eu vou contratar direto, mas muitas vezes é porque é tão fácil contratar que ele fala, eu não vou pedir não vou pedir uma VM para a área de infra, eu vou comprar sozinho na Amazon. Eu vi um caso curiosíssimo nos Estados Unidos há umas 4 semanas atrás que eu estava lá, que o cara faz V-Shadow IT pela área financeira. Ele tem tanto reembolso de nuvem que o cara está contratando e pagando com cartão para depois pedir reembolso dentro de casa, que ele fala, poxa, por que eu estou pagando tanto para a Amazon se eu não contrato a Amazon corporativamente? Então, assim, a popularização da nuvem faz com que ajude a gente a ficar mais próximo também da área de negócio. Então, acho que é um caminho que a gente pode tomar, um atalho que a gente pode pegar. E segurança, de novo. A gente vai cair em todos os problemas de conscientização, aí, né? De classificação, de disponibilidade, de confidencialidade que a gente já tinha, cloudificados, desculpem a palavra. Mas pode ser vista como uma oportunidade de, definitivamente, a segurança, né, se aproximar, como você falou, do negócio e, no final, se conseguir toda uma linguagem comum entre todas essas áreas, né? Eu quero agradecer a vocês, os internautas que ficaram com a gente até agora, principalmente os participantes aqui do nosso debate, agradecer a McAfee e a NetSafe pelo patrocínio. Vamos continuar discutindo cloud e segurança em computação em nuvem nas nossas mídias, nos nossos eventos. Espero estar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada a vocês também aqui no nosso estúdio.